Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre a Vampira do Pará. E o Brasil tem vampiros? Pois é, nós também temos histórias de vampiros no Brasil. Você sabia disso? Trata-se de uma história de uma cantora lírica francesa que veio para o nosso país no final do século XIX para se apresentar no mais luxuoso teatro da região amazônica. Mas não foi só o seu talento e beleza que chamaram a atenção da alta sociedade naquela época. Parece até coisa de filme, mas foi a estranheza da vida real que inspirou uma das mais interessantes lendas urbanas da região. E como estamos no Halloween, para hoje é o que tem. Final do século XIX, nas noites escuras, as ruas silenciosas de Belém do Pará guardavam muitos mistérios. Está com medo? Eu não tenho medo! Sob a pálida luz da lua, com a brisa soprando os exóticos aromas da Amazônia, o vulto de uma mulher caminhava entre as sombras, com seu longo vestido negro flutuando ao vento. E está com medo por causa da noite? Havia quem jurasse tê-la visto bem de perto. Ela era linda, tinha um corpo escultural e enlouquecia os homens de desejo. Seus olhos hipnotizavam quem os encarasse, e era assim que ela enfeitiçava suas vítimas. Vampiros. Essa é a história da Vampira do Pará, e eu vou te contar tudo sobre ela aqui. E esta é a hora em que eles abandonam os seus caixões. Com licença, preciso entrar. Mas antes, já deixa aquele seu like imortal neste vídeo e compartilhe com todos aqueles seus amigos que não resistem a uma boa história de vampiro. Nós acreditamos que existem vampiros. Eu adoro histórias de vampiro também. E olha que essa se passa no Brasil. Aproveita, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas entrem nesta conversa. Essa história correu por toda a comunidade de Belém naquela época. Uma época de prosperidade na cidade, que vivia o auge do chamado ciclo da borracha. A partir de 1850, a extração de borracha na Amazônia começou a ganhar impulso. A borracha passou a ser uma matéria-prima muito utilizada a partir da Revolução Industrial. A Europa e os Estados Unidos importavam o produto para fabricar solados de sapato e capas de chuva, Principalmente na fabricação de pneus de bicicletas e dos primeiros automóveis. Depois que a borracha foi aplicada na fabricação de pneus, a procura aumentou muito e acabou provocando uma verdadeira febre na Amazônia. Isso foi possível a partir de 1839, quando Charles Goodyear desenvolveu o processo de vulcanização, que é um processo químico que modifica a borracha natural, fazendo com que ela fique mais resistente, elástica e durável. A região norte do Brasil, por concentrar muitas seringueiras, que são as árvores de onde se extrai o látex, a matéria-prima da borracha, foi muito impactada pelo ciclo da borracha, pelo bem e pelo mal. É tudo muito simples. Uns trabalhavam muito e viviam com pouco, e outros ganhavam muito dinheiro. Para surpresa de zero pessoas, o sistema de trabalho para a extração da borracha era semi-escravo. A aparente prosperidade econômica convivia com um sistema perverso de exploração que consumiu a vida de milhares de homens. Os seringueiros, em sua maioria imigrantes que iam do Nordeste em busca de oportunidades, trabalhavam em condições extremamente precárias. Nessas casas de palha bem simples, os tapiris em volta das casas do coronel, moravam os seringueiros. Eles viviam isolados, enfrentando os perigos da floresta e sujeitos à doença, violência e exploração econômica.
Para conseguir sobreviver, então acabavam se endividando com os próprios patrões. E como muito raramente conseguiam quitar essas dívidas, acabavam sendo forçados a continuar trabalhando nas plantações. Apesar da extração da borracha ser considerada menos agressiva ao meio ambiente em comparação a outras atividades, como a agricultura e a mineração, a intensa demanda levou ao aumento da ocupação da floresta. E onde junta muita gente, já sabe, né? Esse período de efervescência econômica deixou muitas marcas na Amazônia. Ninguém estava preocupado em proteger a mata, as comunidades locais, muito menos animais. Se nem hoje respeitam, imagina naquela época em um lugar completamente isolado, sem controle algum. Eu, Coronel Juca Tristão, sou a lei! Entenderam? Os exploradores, por sua vez, conseguiram grandes riquezas com o negócio da borracha. Os móveis eram finos, muita louça e prataria. Quem morava em lugares como este eram os comerciantes que enriqueceram com a venda da borracha, os seringalhistas. A alta sociedade que se formou principalmente em Belém e Manaus, capitais do Pará e Amazonas, respectivamente, ficou famosa pela vida luxuosa que levava, com hábitos extravagantes e muita ostentação. Para você ter uma ideia, muitas dessas famílias ricas mandavam lavar as roupas sujas na Europa. Dá para imaginar isso? Você já pensou na logística desse negócio? Mandar a roupa lavar lá o tempo que demorava para voltar? Eu sou muito rica. Outras famílias importavam água mineral da Inglaterra, olha só que chique, apenas para tomar banho. E digo mais, viu? Se as redes sociais já existissem naquela época, com toda certeza, essas seriam as pessoas que teriam milhares de seguidores. Eu sou muito rica, eu posso nadar no dinheiro, eu passo assim, nado no dinheiro. Se eu quiser, eu posso até me afogar no dinheiro. O lado bom nessa história é que essa elite que se formou também passou a investir em melhorias urbanas e em cultura. Em prol deles mesmos, claro, porque eles queriam viver de forma confortável e elegante, e não lá no meio do mato de qualquer jeito, né? Não em um lugar inóspito, sem qualquer estrutura urbana. Então, no final das contas, esse investimento acabou realmente deixando um legado para a região. Graças a isso, Manaus, por exemplo, recebeu a instalação de luz elétrica pública antes mesmo de muitas cidades europeias. E em Belém, por pressão da elite local, o governo da então província construiu o belíssimo Teatro da Paz. Projetado pelo engenheiro militar José Tibúrcio de Magalhães, o suntuoso prédio foi inspirado em nada menos do que o Teatro Scala de Milão, na Itália. Inaugurado em 1878, ele inicialmente contava com 1.100 lugares na plateia, um grande ventilador no teto para dar uma aliviada no calor tropical, elementos decorativos revestidos com folhas de ouro, lustres de cristais, piso em mosaico de madeiras nobres, parapeito em ferro inglês, afrescos com deuses gregos nas paredes e no teto, além de várias obras de arte espalhadas pelos corredores. É ou não é um luxo isso tudo? E com um teatro tão majestoso, era preciso ter artistas considerados à altura do local. Muitos cantores e músicos eram então trazidos da Europa para se apresentarem no palco do Teatro da Paz. Entre eles estava Camille Montfort, uma jovem e talentosa cantora lírica francesa que fazia grande sucesso na época. Seu talento encantava todos, mas a sua beleza, essa era de outro mundo. Dizem que Camille não era apenas bonita, ela era sedutora, sem fazer força nenhuma para isso. Mas havia algo de sombrio nela. Sua pele era muito pálida e seus olhos eram escuros e profundos. O comportamento de Camille também chamava atenção. Ela se movia lentamente, como se flutuasse pelos salões da alta elite. E frequentemente era vista sozinha, mesmo à noite, o que não era algo comum para as mulheres naquela época.
especialmente quando saíam nas ruas. Como uma artista internacional, Camille frequentava os círculos da alta sociedade, mas enquanto todos festejavam, ela apenas observava de longe. Parecia sempre envolta em um manto de mistério. A beleza de Camille, claro, despertou o desejo de muitos senhores ricos, até mesmo dos casados, causando muito ciúme e inveja entre as mulheres. Então, logo começaram os rumores, as fofocas. Sobre o que é que as mocinhas falavam tão animadamente? Diziam que Camille era amante de Francisco Bolonha, o rico empresário que a havia contratado para se apresentar no Teatro da Paz. Falavam também que ela tomava banho em champanhe caríssimo trazido da Europa por Francisco, na banheira do belo palacete em que ele vivia. Que delícia! Nas noites quentes de Belém, diziam que ela gostava de caminhar sozinha à beira do rio Guajaiá. E para escândalo de todos, em tardes chuvosas, ela tinha o hábito de dançar nua sob a chuva. Muitos afirmavam também que aqueles que ficavam muito perto de Camille perdiam a energia, sentiam-se fracos, como se algo estivesse sugando sua força vital. Aqueles que tentaram se aproximar demais ou desafiá-la acabavam desaparecendo. E assim começou a se espalhar um estranho boato. Camille não seria humana. Na verdade, ela seria uma vampira. Senhoras e senhores, por favor, não há necessidade de pânico. Segundo os rumores, Camille teria se contaminado com o vampirismo quando esteve em turnê por Londres. Olha só que chique. E desde então, ela teria desenvolvido o poder de se comunicar com os mortos e materializar seus espíritos em sessões mediúnicas. Mas essas sessões seriam restritas e exclusivas a poucos convidados. Mas sua história terminou tão repentinamente, de forma tão misteriosa quanto começou. Em 1886, houve um terrível surto de cólera em Belém, matando muitas pessoas. E entre as vítimas estaria Camille Montfort. A jovem, de apenas 27 anos, foi sepultada no cemitério da Soledade. Até hoje, seu mausoléu, decorado com um busto feminino em mármore branco, é visitado por muitos curiosos. Em sua lápide está escrito: "Aqui jaz a voz que encantou o mundo". E só um comentário à parte aqui. Vocês notaram que ela faleceu aos 27 anos? Eu não sei se vocês sabem, mas existe aí uma lenda chamada Clube dos 27, que fala de todos os jovens artistas que morreram aos 27 anos. E eu nem conhecia a Camille não, quando eu fiz um vídeo sobre isso aqui, falando de alguns deles de só algumas décadas pra cá. Dá uma olhada lá. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui na descrição. Você vai ver que história bizarra é essa. E como Camille acabou se tornando uma lenda urbana na região, há ainda quem acredite que seu túmulo está, na verdade, vazio e que sua morte teria sido forjada para encobrir sua fuga do Brasil, mantendo assim em segredo a sua imortalidade. Não sei vocês, mas eu acho essa história simplesmente maravilhosa. E se você quiser se aprofundar na lenda da vampira do Pará, a dica é o livro Após a Chuva da Tarde, de Bosco Tschensen, considerado um romance gótico amazônico. E só por essa descrição já dá vontade de ler. Vou gostar disso. De concreto, pouco se sabe sobre a bela Camille Montfort. Sabe-se apenas que ela era uma cantora francesa que chocou a sociedade conservadora de sua época com seus hábitos considerados excêntricos. Admito que a sua maneira livre de falar me choca às vezes. Sabe-se também que na época os romances góticos com temáticas vampirescas estavam em alta, assim como as reuniões espíritas com médiuns que supostamente faziam contato com os mortos. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Talvez esses sejam os elementos que ajudaram a compor a lenda em torno de Camille. Não me surpreende que os homens fiquem atraídos por ela.
Talvez ela nem tenha existido de fato, pelo menos não da maneira como contam. Vai saber, né? Mas um dia, se estiver caminhando pelas ruas de Belém, com certeza você vai se lembrar da história da vampira do Pará. E pra hoje é o que tem. Quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já tinha ouvido falar na vampira do Pará. Não é maravilhoso ter uma lenda urbana sobre vampiros no Brasil? Eu acho incrível. Nas 2 badalas notúrnicas. Eu tava lá. Agora me conta, na sua cidade tem alguma história curiosa assim sobre alguma assombração local? Me conta aqui que eu quero saber, porque eu tenho medo sim, mas eu sou curiosa, gente. Agora, aproveita este vídeo porque eu sei que você gostou. Se inscreve no canal e compartilhe. E não deixe de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!